A aula será sobre controle de infecção hospitalar, com o tema Prevenção e controle de infecção de corrente sanguínea relacionada à assistência à saúde. Eu sou Sirlene Silva, sou enfermeira graduada pela UERJ, sou especialista em controle de infecção hospitalar pelo IFF Fiocruz, na modalidade de residência. Sou mestre em epidemiologia pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, atuo como consultora e professora, consultora em CCH, limpeza, desinfecção hospitalar e segurança do paciente, e professora substituta na UFRJ, no Departamento de Saúde Pública. Também sou convidada, já faz alguns anos, pela UF, no Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração, para abordar sobre temas de controle de infecção hospitalar para a turma de pós-graduação. As áreas do curso que eu possuo maior interesse são vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, controle e prevenção de doenças infecto-contagiosas, epidemiologia e metodologia da pesquisa científica. O objetivo geral é desenvolver conhecimentos e habilidades para prevenir e controlar infecções de corrente sanguínea, promovendo práticas para a segurança do paciente durante a assistência à saúde. E o conhecimento específico é compreender os conceitos básicos sobre infecções de corrente sanguínea, identificar os principais agentes patológicos, reconhecer os fatores de risco associados, descrever medidas de prevenção e controle, compreender a importância da notificação e o registro de casos e desenvolver habilidades para identificar e propor sinais e reportar sinais e sintomas de infecção de corrente sanguínea. É importante diferenciarmos esses conceitos, de colonização, bacteremia e infecção. A colonização, ela é a presença do micro-organismo em algum local do corpo, aonde esse hospedeiro ele tem uma resposta imune. Esse micro-organismo ele fica presente em lesões expostas ou na pele íntegra mesmo, em mucosa. A bacteremia é quando tem uma presença desse micro-organismo na corrente sanguínea. No entanto, o indivíduo hospedeiro, ele consegue ter uma resposta imune, então ele não apresenta sinais e sintomas de infecção. Ele fica assintomático. Na infecção, eu tenho a presença desse micro-organismo em corrente sanguínea. No entanto, esse hospedeiro, ele começa a apresentar sinais e sintomas de infecção. Então, vai começar a ter febre, vai aparecer taquicardia, ele vai comer o crescimento da cultura vai vir com tempo de crescimento, que vai ser um tempo de crescimento mais acelerado também. E no caso de sepse, esse paciente ele não vai conseguir ter uma resposta imune adequada, ele vai começar a descompensar de forma grave. Então, a imagem, de cima para baixo, está em ordem de gravidade. Ele pode iniciar com uma colonização, essa colonização progredir para uma bacteremia, da bacteremia progredir para uma infecção, de uma infecção progredir para uma sepse. E geralmente a sepse ela tem uma possibilidade muito grande de ter um desfecho de óbito. Então, o que é uma infecção de corrente sanguínea? A infecção, em cima eu coloquei PCSL, que é a infecção primária de corrente sanguínea laboratorial. É quando tem uma infecção de corrente sanguínea com comprovação do laboratório. Também pode não ser por laboratório, pode ser por clínica também, isso também pode acontecer. Então, se esse paciente está hospitalizado em uma unidade há mais de 48 horas em uso de um dispositivo invasivo de acesso venoso central, e foi isolado uma hemocultura ou um micro-organismo que não tinha ofício anteriormente, e se ele tem outros sinais e sintomas de infecção, iniciou uma antibiótico-terapia, esse paciente ele pode fechar o critério de infecção primária de corrente sanguínea. Eu coloquei embaixo de quem é. Por quê? Porque geralmente quando fecha uma infecção no setor, o setor não quer que uma infecção caia em sua conta, vamos dizer assim. Então fica uma equipe jogando a culpa da infecção em outra equipe. Quando na verdade a data do desfecho é que vai definir aonde que ocorreu essa quebra da assistência.
Então, se o paciente está naquele setor há 48 horas, provavelmente, há mais de 48 horas, provavelmente o desfecho de infecção de corrente sanguínea vai cair para aquele setor onde o paciente já está hospitalizado. E falando de micro-organismo, né, nós entendemos que tem micro-organismos patogênicos e tem aqueles que não causam mal à saúde. Nós coexistimos sem danos, né? Nosso organismo, ele possui uma microbiota muito diversa. E, no entanto, nós não ficamos doentes. Mas sabemos que tem micro-organismos que têm um potencial patogênico muito grande. Então, quem são esses? Quando falamos de infecção de corrente sanguínea. Então, os 5 mais presentes em infecções de corrente sanguínea com desfechos graves são esses. São as Klebsiellas, a Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Cyanobacter baumannii e Enterococos. Só a presença deles já é uma gravidade para esse paciente, mas ter esses micro-organismos com esses perfis de resistência, seja aos campapinêmicos, ou as cefalosporinas, ou a própria vancomicina, no caso do Enterococos, a chance de ter um desfecho de óbito desse paciente é muito grande. Então, ter esse micro-organismo isolado e esse micro-organismo, de acordo com o resultado da cultura e do MIC, se tiver o perfil de resistência, é um dificultador a mais para que a antibiótico terapia desse paciente seja eficaz. Quando falamos de infecção de corrente sanguínea, as pessoas logo pensam em mãos, né? Mãos sujas. Mas não são apenas as mãos que podem causar esse dano ao paciente. Além da mão, também pode ser uma inadequada desinfecção da conexão, pode ser uma contaminação do fluido no preparo ou do próprio fabricante, nesse caso tem que notificar. A microbiota do paciente pode não ter sido realizada a antisepsia adequada ao realizar a inserção. A contaminação da inserção, seja pelo número de tentativas, seja por usar a mesma agulha do mesmo cateter em diversas tentativas, seja por ter usado um campo que não foi estéril. Mas dentro de todos esses modos de fisiopatologia da infecção da corrente sanguínea, tem um desses que, como enfermeiros, nós não temos poder de mudar o desfecho. Nós podemos ter 100% de adequação da assistência ao paciente, mas se ele tiver com outro foco infeccioso e ele migrar para a corrente sanguínea, eu ter 100% de adesão de boas práticas ou não vai mudar esse desfecho, infelizmente. Mas dentro de 6 meios, 5 nós podemos fazer a diferença para esse paciente, apenas um não. Então, nós conseguimos ver que tem muitos pontos em que podemos estar trabalhando para trazer segurança na assistência a esse paciente. Sobre os cateteres, vamos falar de 2, os periféricos, os centrais. Dentro dos centrais também há uma grande variedade, mas vou me conter nesses 2 devido ao tempo, né? Então, quais são as medidas? Higienizar a mão com água e sabão e preparação alcoólica a 70%, podendo ser de 60% a 80%. Lembrar que trocar de luvas não substitui higienizar as mãos. Eu preciso higienizar a mão a cada troca de luva. Selecionar o cateter e o sítio de inserção. Então, para isso, eu tenho que avaliar o objetivo pretendido, a duração da terapia, a viscosidade do fluido, o componente desse fluido e as condições de acesso venoso. Preparar a pele com solução à base de álcool, seja com clorexidina maior que 0,5% ou PVP alcoólico de 10% ou o próprio álcool mesmo a 70%. Estabilizar esse dispositivo com adesivo adequado. A cobertura tem que ser estéril, seja gaze ou fita adesiva estéril ou a membrana transparente semi-impermeável. Realizar o flush e a manutenção do cateter periférico. O flush e a aspiração, ela vai verificar o retorno do sangue antes de cada infusão e utilizar a técnica de pressão positiva. Isso vai ajudar com que não tenha presença de sangue no lúmen,
Porque se eu tenho um dispositivo venoso e que no lume, naquele dispositivo, eu estou vendo a presença de sangue, ali já é um meio de cultura para micro-organismo. Então, daquele momento em diante, o risco de ter um desfecho de infecção de corrente sanguínea é maior. Apesar de ser periférico, né? Há poucas evidências que relacionam periféricos com infecção de corrente sanguínea. É um dispositivo invasivo e pode causar flebite nesse paciente. Cuidados com o sítio de inserção. Então, precisa estar avaliando essa inserção diariamente. E a remoção do catéter precisa ser avaliado, porque o dispositivo periférico, ele não pode ficar em tempo maior que 96 horas. A cada 96 horas ele precisa ser trocado. E quanto ao acesso central? As medidas são parecidas quando se fala de acesso central e acesso periférico, mas a diferença do acesso central é: para realizar a inserção, preciso que tenha um checklist de inserção implementado e validado na instituição, onde quem preenche geralmente é o enfermeiro, mas pode ser qualquer outro profissional de saúde que tenha sido treinado e capacitado, e que a direção dê poder para esse profissional, autonomia para esse profissional, pausar a inserção quando identifica alguma quebra da técnica. Então, não é só preencher um formulário, é preencher o formulário tendo autonomia para pausar aquele procedimento se eu ver que está ocorrendo alguma quebra da técnica. Seleção do cateter de sítio de inserção. Temos a subclave, a femoral, a jugular, mas a femoral ela deve ser a última opção de inserção, ela não pode ser a minha rotina. O preparo de pele, que deve ser prioritariamente feita com clorexidina acima de 0,5%, assim como o periférico, a estabilização com dispositivo adesivo específico também. A cobertura, a mesma coisa, gás de efeito estéreo ou membrana transparente semipermeável. A manutenção é importante por ficar mais tempo, ter ainda mais cuidado com a desinfecção das conexões, conectores, dos portes de adição de medicamentos e com solução antisséptica à base de álcool. Geralmente as pessoas chamam essa desinfecção dos conectores desses dispositivos de scrub the hub, onde você faz a fricção de 5 a 15 segundos com o álcool 70, friccionando com uma gaze. Tem lugares que fornecem um falso tecido já embebido com álcool, onde você só faz a fricção. E avaliar no mínimo uma vez ao dia esse dispositivo, dependendo do cliente, do paciente. Se for idoso, criança, recém-nascido, o tipo de comorbidade que esse indivíduo tiver também. Diferente do dispositivo periférico, o acesso central ele não deve ter período de troca. Né? E não sendo necessário, tendo 24 horas sem uso desse dispositivo, eu posso estar sacando ele para diminuir as chances de desenvolver infecção, porque quanto mais tempo com o dispositivo, maior o risco de ter um desfecho de infecção relacionado a esse dispositivo. É importante dizer que, às vezes, ao pegar um artigo de assistência à saúde, esse produto ele pode ter algum dano, pode ter algum erro, pode estar com algum defeito, e isso precisa ser notificado para que seja feita uma auditoria desse processo. É notificado no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. O próprio profissional pode notificar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e também o fabricante do produto, mas como boa prática tem unidades que têm profissionais responsáveis por essa notificação, ou seja, um enfermeiro responsável pelo setor, ou seja, um enfermeiro envolvido com o núcleo de segurança do paciente. O pacote de medidas é muito importante, porque é comprovado que não é uma única ação que faz a incidência de infecção de corrente sanguínea diminuir, mas sim um pacote de ações, um pacote de medidas. Então, para ajudar nesse cuidado, nós trabalhamos com checklist de inserção, onde aqui contém todas as boas práticas para inserção, é preenchido sim ou não. No final, o enfermeiro e o médico que realizou a inserção preenchem. Se for um PIC, que o PIC quem realiza é o enfermeiro,
O enfermeiro que fez a sessão assina e o enfermeiro que fez a auditoria do procedimento também assina. E aqui ao lado tem um checklist de manutenção, onde ele é preenchido dia a dia. Esse é apenas um modelo, onde a cada dia coloca-se como conforme e não conforme, e aqui os itens a serem observados. E no final da verificação, o enfermeiro assina. Isso faz com que se crie um indicador e acompanhe esse paciente diariamente. Como estudo de caso, eu trago essa proposta. Paciente hospitalizado em UTI desenvolveu infecção pneumática corrente sanguínea após a inserção de um catéter venoso central. A proposta é que analisa as possíveis falhas na prevenção de infecções de corrente sanguínea relacionada à assistência à saúde e propor medidas corretivas. O caso é: cliente Roberto, 28 anos, internado na UTI com diagnóstico de insuficiência respiratória aguda, sendo de conhecimento o histórico de aspirado traqueal com Klebsiella pneumoniae, com perfil de resistência a ertapenem. Após a admissão, foram trocados os dispositivos invasivos para suporte ventilatório e para acesso venoso central. Após 72 horas da inserção do cateter, Roberto apresentou febre, taquicardia e hipotensão. O resultado da hemocultura revelou crescimento de Staphylococcus aureus resistente à meticilina, conhecido como MARSA. Analisa as possíveis falhas na assistência à saúde que resultam em dano, no caso desfecho de PCS, para o cliente Roberto, as possíveis consequências e as respectivas medidas corretivas. Bem, a intenção de colocar essa parte, né, de PCS e o profissional de saúde é mostrar que a importância da prevenção de infecção de corrente sanguínea, ela tem como meta a segurança do paciente, a qualidade na assistência à saúde e os resultados positivos. Porque se eu trabalho em um setor onde o meu único objetivo é realizar um procedimento sem me preocupar em como esse procedimento é realizado, os cuidados que eu tenho que ter com esse procedimento, com esse paciente, esse indivíduo mais à frente pode ter um desfecho muito grave, de repente não no meu plantão, não no meu setor, não na minha unidade, e que vai ter um desfecho grave que eu não vou nem saber. Mas a etiologia daquele caos, daquele desfecho, foi naquele momento da assistência, por exemplo, quando foi admitida, foi feita uma inserção, né? Onde teve alguma quebra da técnica e eu trouxe insegurança para esse paciente, resultando em uma má qualidade de assistência. Então, um ambiente seguro para o paciente é um ambiente seguro para a minha equipe, aonde eu tenho resultados positivos também do meu trabalho. Aqui eu coloco algumas referências que eu digo serem interessantes. Tem esse manual da Araújo, da coleta de hemocultura. É uma referência antiga, mas é muito usada porque esse artigo ele é extremamente didático e ele continua estando de acordo com as últimas recomendações. E as outras 3 referências são referências que são os cadernos de prevenção de infecção da Anvisa, que são cadernos da segurança do paciente, onde tem os links de acesso gratuito, e esse artigo da Araújo também tem para download gratuito. Aqui contém as referências utilizadas, além da Anvisa, tem também os livros da PECI, que é uma Associação Paulista de Controle de Infecção Hospitalar, que é muito usado como referência em controle de infecção, assim como a MECI, que é a referência de controle de infecção em Minas. Bem, obrigada pela atenção e até mais.